e vai até, por exemplo, o Node 400, onde eu consigo incrementar a minha armadura já dentro com meus elementos de fixação, com os meus elementos de içamento, consigo ver a parte de interferências, se eu vou conseguir executar aquele elemento ou não. Aqui depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa parte também, vai ficar disponível. A gente trabalha hoje associando o nosso sistema, o Lego Precast, com o Revit, então as ferramentas que o Revit, os formatos que o Revit trabalha, né, então a gente consegue trabalhar, abranger praticamente todos os níveis de projetos, consegue fazer uma importação para dentro do Revit, consegue trabalhar lá dentro. Tem a integração 3D de estrutura metálica com a estrutura de concreto, que é uma coisa muito importante hoje em dia, no Brasil principalmente, onde nós trabalhamos muito com essas estruturas mistas, é uma coisa bem interessante. E nós trabalhamos com o modelo IFC que nós vemos falando até então, né, que é o IFC, onde a gente consegue importar todos os arquivos em um único local e conseguimos trabalhar com eles simultaneamente. Falar um pouquinho da interface do Revit, que é o sistema que a gente vem usando hoje, junto com o Lego Precast, que é o que nós temos o plugin que liga os dois. Nós temos barra de projetação, janela de propriedades, navegador de projeto. Quem trabalha com Revit, que eu acredito que muita gente já trabalhou, ou pelo menos deu uma visualizada nele, já conseguiu se localizar nessa parte. Temos algumas funcionalidades também para detalhes de paginação, do navegador, por exemplo, aqui no navegador de projeto, você pode selecionar uma prancha, carregar uma família de paginação, onde a gente consegue paginar o projeto de forma já mais automática, que é uma automatização do sistema que a gente acaba ganhando muito tempo. Mais alguns detalhes de paginação. E aqui é onde a gente consegue tirar realmente nossos resumos de material, que tem essa função já dentro do próprio Revit também. Aqui, nós temos essa função dentro do Revit, e aqui só para mostrar também que quando nós modelamos o nosso sistema com o sistema Lego Precast associado com o Revit, dentro do próprio Lego, nós já conseguimos gerar uma listagem, que é essa listagem que a gente vê aqui, nossa lista de produção, de todas as peças que eu tenho lançado dentro do meu sistema. Como é que funciona o Lego Precast hoje para gerar esse tipo de planilha que a gente está vendo aqui? Primeira coisa que nós fazemos quando nós entramos numa empresa, nós solicitamos toda a parte de forma e tipo de peça que a empresa faz. Essa empresa nos manda essas informações com todas as regras de içamento, de montagem, quantos ganchos de içamento que ela usa, qual o tipo de gancho de içamento que ela usa, qual o tipo de peça que ela usa, quanto consumo de concreto, enfim, todos esses parâmetros da empresa que ela já tem isso, normalmente já tem isso parametrizado, mas a gente pede para fazer essa listagem e nos enviar. Com isso, nós criamos um ambiente personalizado para cada empresa, para cada empresa que é o nosso cliente. Por quê? A forma de laje alveolar que eu tenho numa empresa é diferente da forma de laje alveolar que eu tenho de outra empresa, é diferente da forma de viga que eu tenho de outra empresa, é diferente da forma aí da outra empresa. Então, cada ambiente que nós temos, ele é especialmente parametrizado para aquele ambiente. Então, nenhum ambiente é único, nenhum ambiente é igual ao outro. Outra vantagem também da utilização do sistema desse sistema de BIM é que com o Revit a gente consegue criar um modelo IFC, qualquer modelo IFC, mais especificamente aqui falando do Revit, a gente consegue utilizar o sistema da Autodesk, que tem um visualizador que permite compartilhar o nosso modelo via um link. Deixa eu abrir aqui, que eu deixei aberto o link antes, já carregado. Onde depois de ter feito trabalhado em cima do meu projeto no Lego, ter lançado os insertos, ter feito todos os detalhes, eu consigo fazer uma extração do FC, consigo utilizar um visualizador da Autodesk, onde eu consigo criar um link e mandar junto com a proposta comercial para o meu cliente, um link de como que o projeto dele vai ficar, onde ele acessa pela tela do celular dele e consegue visualizar a obra dele já na palma da mão. Esse link, essa parte do viewer da Autodesk é gratuita, então é bem tranquila de ser usada. Deixa eu já copiar o link e mandar para vocês aqui.
Vou mandar no chat. Quem estiver usando pelo celular e quiser acessar, já consegue acessar também. Após isso, após a gente ter, então, o nosso projeto finalizado, a parte arquitetônica, nós conseguimos entrar na parte do ERP, onde a gente consegue fazer toda a importação de dados que nós lançamos dentro do P2000 para dentro do ERP. Aqui eu pintei algumas telas do P2000 só para a gente ter uma noção de tudo que ele consegue envolver, que eu acho que é uma das partes mais importantes hoje para o mercado de pré-moldado do Brasil, é a parte quantitativa. Eu vi pouquíssimas empresas até hoje que fazem um cálculo refinado dessa parte realmente de precificação, quanto custa, e que tem esse controle real. Eu sei, mas quanto custa para produzir esse pilar? A maioria das pessoas, elas sabem por cima, elas não têm uma noção real do quanto que elas gastam para fazer um pilar. A maioria das empresas, elas não têm, elas têm uma margem aproximada, é mais ou menos isso, porque o consumo de concreto é tanto, vai mais ou menos tanto. E eu só peguei aqui algumas telinhas do P2000 só para mostrar que, por exemplo, aqui nós temos a tela onde eu consigo quantificar todas as minhas matérias-primas, consigo quantificar todos os meus elementos metálicos, insertos, concreto, aço, consigo quantificar o meu transporte, montagem, onde eu consigo, por exemplo, na montagem, cadastrar a quantidade de equipes que eu tenho trabalhando para mim, quantas pessoas eu tenho trabalhando nessa equipe, qual é a produtividade daquela equipe, qual é a produtividade real dela, que ela consegue entregar por dia numa obra, e com essas informações, por exemplo, se eu tenho uma obra de um tamanho X, utilizando aquela equipe, ela consegue me dar uma estimativa de quanto tempo aquela equipe vai conseguir me entregar aquela obra montada, e assim eu consigo ter um orçamento muito mais real da minha situação de montagem, de todo o englobamento da obra. Aqui tem uma telinha que tem montagem de fundação, montagem de pilares, tem uma telinha aqui que também tem a montagem de pilar específico, pilares até determinados tipos, só para uma noção das lógicas de montagem, por exemplo, pilar até 2.500 quilos, pilar até 5.000 quilos, e assim vai. E aqui tem uma tabela onde a gente tem todos os preços, por exemplo, de aço, que vai, isso também é parametrizado. Ferramentas que nós temos disponíveis hoje de BIM no mercado. Nós temos, então, o Revit, que é a mais difundida e de uso genérico, adequada para diversos tipos de projeto BIM. Temos o Tecla, que tem uma biblioteca voltada para estruturas metálicas, muito utilizada em projetos de carpintaria metálica e detalhamento estrutural. Temos o Allplan, que também tem uma biblioteca BIM de uso genérico, utilizada em diversas fases de projetos e disciplinas. E nós temos o Lego Precast, que ele é integrado ao Revit. Ele é simples e intuitivo, ele tem mais de 50 comandos específicos para pré-fabricado. É uma biblioteca completa de insertos, com algoritmos de fixação, incluindo verificação de dimensionamento e capacidade de carga, reduz drasticamente o tempo de projeto, em pelo menos 50%, em comparação a outros sistemas do BIM, garante um alto nível de controle de interferências no modelo, ele é integrado hoje com o SAP 2000, e em desenvolvimento com a integração com o MIDS, ou seja, a gente também consegue fazer esse link com o cálculo estrutural, e é uma solução específica para o setor de pré-fabricação em concreto armado, já utilizado em diversos países. Eu acredito que eu tenho que encerrar por aqui, porque senão nós não temos tempo para ver a apresentação do Martin, que também é uma parte bem interessante. Obrigada pela atenção de vocês. Nós faremos mais eventos desses, webinars, e o próximo será sobre projeto executivo, principalmente posicionamento de fixações, gerenciamento de detalhamento de armaduras e lista de produção e de montagem. E o próximo também vai ser sobre o modelo analítico, cálculo e pré-dimensionamento dos pilares e otimização das armaduras executivas. Se vocês tiverem dúvidas, só acenem aqui que a gente consegue abrir o microfone para tirar dúvidas. Se vocês também, os contatos estão disponíveis, se vocês tiverem mais dúvidas depois, conforme o tempo for surgindo, podem ficar à vontade. C'è qualche domanda? Sì, penso che si puoi... Un attimo.
Acredito que agora, quem tem pergunta consegue abrir o microfone. Eco. Ciro, acredito que eu tenha uma pergunta, se você quiser abrir o teu microfone. Agora sim. Agora sim, deu. Todo mundo andando. Posso fazer minha pergunta? Eu não estou escutando vocês. Tá liberado, pode fazer. Agora sim. Tudo bom, Ana? Vocês têm representante no Brasil? Temos. Oficialmente, eu que não estou no Brasil no momento, mas nós temos sim. Nós temos o Luiz, que é o nosso desenvolvedor que está no Brasil, e quando precisa ele consegue atender as pessoas como representante também. Então pode passar depois o contato dele, alguma coisa? Sim, consigo compartilhar, sim. E só mais uma outra dúvida ali, quando falasse que vocês entram, né, num projeto, vocês pegam a tecnologia, vamos dizer, da empresa, né? Mas alguma coisa de inovação que vocês tenham também vem junto nisso? Quando a gente entra numa empresa, a gente acaba entrando toda a parte da biblioteca, a gente entra em toda a parte da biblioteca, de peças que eles têm. Essa parte da tecnologia, se é uma parte de tecnologia que é desenvolvida exatamente pela empresa, que é uma coisa específica da empresa, nós não podemos abrir. Então, isso é a gente tem um contrato de confidencialidade também com a empresa, onde a gente não pode pegar simplesmente a tecnologia deles e espalhar para todo o restante. O que é de conhecimento geral, por exemplo, a forma de armar uma viga, a forma de armar uma viga T. Essa forma de armar uma viga não vai mudar. De uma empresa para outra, muda uma dobra, muda coisa ou outra. Então, nós temos acoplado já dentro do nosso sistema, uma forma standard, onde você pode me dizer, não, eu prefiro armar minha peça dessa forma assim, ou eu prefiro armar minha peça dessa forma assim. Ou não, eu tenho uma forma diferente de armar, que isso está englobado dentro do standard, digamos assim, dentro do padrão. Mas se você tem uma forma especial de armar a sua viga, que é algo realmente inovador, que é uma tecnologia sua, isso vai ser preparado para o teu ambiente, vai ser só para ti. Isso a gente não abre para os outros, só para deixar uma parte bem certa, assim, que essa parte do contrato é bem específica, que a gente não pode simplesmente distribuir tecnologia. Mas o sistema, a questão de ferramentas, de operabilidade, digamos assim, temos, hoje, o Lego, ele é implementado com todos os sistemas de fixação, por exemplo, que nós temos no mercado aqui europeu, que é um dos maiores que nós temos. Por exemplo, nós temos todos os padrões de fixação de painel, de fixação de pilar, peico, criso, tudo dentro, já acoplado. E nós desenvolvemos nós mesmos regras de fixação. Então, por exemplo, se a tua empresa diz que aquele tipo de painel ela tem que ter 2 insertos à altura tal, nós desenvolvemos essa regra aqui dentro, quando você clicar no botão do inserto, clicar no painel, clicar no pilar, vai inserir no painel exatamente na posição que você pré-determinou antes. Então, esse tipo de novas tecnologias de fixação é o que a gente entrega de novidade sempre. Ok, obrigado. Imagina. Possiamo dire che in Italia abbiamo paesi più grandi per fabricanti um ponti in altri paesi. Sim, o Maurício estava falando aqui que a Itália é pioneira na pré-fabricação e nós possuímos aqui as empresas de maior volume e maior tecnologia, então somos pioneiros em muitos processos, em muitos sistemas. Existe algum planejamento para fazer integração com o Planix? É uma ferramenta de gestão de produção muito comum entre os pré-fabricados. Vou responder a pergunta que estava no chat antes, só rapidinho. Se tem algum planejamento para integração com o Planix.
Hoje, nós não temos nenhum plano de integrar com o Planx, porque nós temos o nosso ERP também, que é o P2000, que faz a mesma coisa que o Planx. O P2000, além de ele fazer a parte de orçamento, ele também faz a parte de gerenciamento de fábrica. Então, quem tem o P2000, tem também a parte de gerenciamento de fábricas. Então, a partir do momento que você entrou dentro do Lego, fez o projeto, você exportou o Lego P2000, ele fez o orçamento. O projeto vendeu, ele entra de novo dentro do departamento técnico da empresa, consegue exportar aquele projeto que estava no orçamento para dentro do técnico e daquele momento ali difundir. A partir do momento que ele saiu do departamento técnico, volta para o P2000, onde ele consegue fazer o gerenciamento da empresa. Então, o P2000, o Planix, ele faz exatamente a última ponta do P2000, que é a parte de planejamento a parte de programação, de planejamento e programação de produção e montagem de estruturas. Então, hoje nós aqui internamente não temos plano de fazer essa integração, porque nós temos a ferramenta que faz essa parte. Ainda não temos a data do próximo encontro, mas a gente vai divulgar no LinkedIn e a gente vai mandar um e-mail de convite para todo mundo que estava inscrito. Sim, esses slides também vão ser mandados e a gente vai mandar logo na sequência também. Para quem quiser verificar as informações, ter acesso aos links e tudo, nós vamos mandar por e-mail também depois. Alguém estava com a mão levantada. Daniel, se quiser abrir o microfone. Oi, Daniela, boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre a questão da implementação do sistema BIM, a plataforma de ERP. Hoje a gente trabalha com a plataforma de ERP aqui dentro da empresa, a gente trabalha com o OMI, mas mais voltado para o acompanhamento financeiro, emissão de nota fiscal, etc. No momento minha dúvida é que se no momento da implementação do sistema BIM, como é que acontece essa incorporação dentro da plataforma de ERP, e se depois que isso está incorporado, dentro da plataforma de ERP, eu consigo fazer a precificação da minha obra para o meu cliente? Consegue fazer sim. Essa implementação, o P2000 ela já tem toda uma base de dados de regras. Então, por exemplo, ele já tem ali baseado, escrito dentro da regra dele, que quando você vai fazer um pilar, você usa uma forma, você naquela forma usa um esmoldante, você usa concreto, você usa aço. O que a gente precisa saber de vocês, por exemplo, quando uma empresa contrata, vou tratar você como um cliente, por exemplo, assim, eu preciso que você quantifique para mim, dentro do sistema, qual que é o tempo que a pessoa leva para passar desmoldante, qual que é o tempo que a pessoa leva para limpar a forma, quantos funcionários levam para fazer isso e quanto custa a hora de cada pessoa dessa. Porque lá dentro do sistema, você vai me passar essa informação de quanto tempo na sua empresa leva para fazer esse processo e a partir disso a gente consegue cadastrar as peças, a gente consegue fazer rodar esse orçamento e dizer, não, para a tua empresa, baseado nas tuas informações, no teu custo, para fazer um pilar desse vai levar tanto tempo. E dentro do P2000 também tem as variantes que, por exemplo, se você tem um pilar numa obra, um pilar de canto de obra, ele tem um custo, porque aquele pilar ele vai se repetir uma vez. Agora, um pilar de um galpão grande que se repete várias vezes, aquele pilar que tem uma repetição, ele tem uma redução, principalmente no tempo de custo de montagem de forma e montagem de armadura, porque o armador que vai olhar uma vez a forma, ele não vai a parte de armadura, ele não vai precisar ficar olhando a cada 5 minutos para conferir. Se ele fez ele já vai fazer o segundo muito mais rápido, o terceiro muito mais rápido. E dentro do próprio software, a gente tem esses fatores de minoração de redução de custo, baseado na repetição dos pilares. Então, por exemplo, se o pilar tem um console, ele vai ter um custo. Se ele tem 2 consoles, ele já vai ter outro custo. Se os 2 consoles forem iguais, vai ter um custo. Se os 2 consoles forem diferentes, já é outra regra que ele vai puxar. Então, é basicamente dessa forma que ele vai pegar. A inserção de dados, a gente precisa de uma base de dados da empresa. Mas as regras ali dentro, depois a gente consegue mexer nos fatores, eu esqueci o nome agora dos fatores, mas tem esses coeficientes de minoração e majoração, onde a gente consegue fazer esses ajustes. Ok, beleza. Foi claro? Consegui responder? Tranquilo? Foi claro. Para mim ficou muito claro, porque apesar da gente não fazer essa questão de formação de preço dentro de uma plataforma de ERP, a gente faz uma plataforma externa, onde a gente já mensurou dentro da nossa experiência o tempo de produção de cada tipo de pilar, o consumo de concreto de cada tipo de pilar, de ferragem, né, desmoldante, enfim. A gente já faz isso, mas fora de uma plataforma de ERP. A gente faz um sistema à parte. E hoje a gente está implantando o sistema BIM aqui dentro da empresa.
Uhum. Então, saber que é possível, e a gente já usa uma plataforma de ORP, né, de ERP, e aí, com isso, saber que é possível integrar os dois sistemas, os três, na verdade, né, a plataforma de ERP, o sistema BIM e a plataforma de formação de preço, facilita muito o processo interno. E, além disso, consegue fazer um planejamento e uma programação de produtividade dentro desse cenário. Sim, o controle em si da tua empresa fica muito mais fácil de gerir dentro de não de uma única, porque são dois sistemas diferentes, mas de sistemas que conversam plenamente, que são desenvolvidos se eu tenho uma coisa no Lego, eu sei exatamente o que vai sair no P2000. Por exemplo, a gente consegue cadastrar até a quantidade de carretas que tu tem na tua empresa, a tua frota. Tu consegue mensurar quantos caminhões eu vou precisar levar. Tu consegue, se o diesel hoje está um preço, amanhã, e tu sabe que vai ter um aumento de 10%, tu já consegue mensurar esse aumento de 10% do teu orçamento de hoje, que tu já consegue entrar dentro do teu sistema. Ó, a gente sabe que vai ter um aumento do diesel, então as próximas obras já vão sair com esse valor alterado, já vão sair com esse valor mensurado de uma forma correta, para a gente também não sair atrás, porque como a gente tem um controle bem apurado, que é o que o mercado brasileiro exige hoje em dia, que a gente tem muita concorrência, então a gente tem que estar sempre bem ligado nesses parâmetros. Ok, beleza. Muito obrigado pelo esclarecimento aí. Imagina. Mais alguma dúvida? Bem, acredito que a gente pode passar a palavra para o Martin, que vai fazer a segunda parte da apresentação, que é uma apresentação bem legal. Eu acho uma tecnologia muito interessante que nós não temos ainda no Brasil. O estilo de fábrica que ele vai apresentar para nós é bem inovador. É uma fábrica bem automatizada, que realmente, assim, eu visitei uma aqui no começo desse ano e eu fiquei incrédula, que eu achei uma fábrica muito legal, e ele vai apresentar para a gente que eles implantaram agora em São Paulo. Martin? Boa tarde a todos. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Daniela, eu pego aqui a tela e vou... Veja na parte inferior da sua tela, deve ter uma setinha que consegue compartilhar a tela. Sim. E pego aqui. Então, vocês estão vendo a minha tela de apresentação? Estamos. Agora sim. Dá para ver? Dá sim. Perfeito. Só que agora sim, eu estou vendo a minha própria tela também. Vocês ainda estão vendo a minha tela, não? Estamos, tudo certo. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado. Eu quero falar hoje sobre know-how e novas tecnologias para a produção de estruturas de uso habitacional. Meu nome é Martin Maas, trabalho para Progress por mais de 10 anos agora, morando no Brasil, e contente de poder apresentar aqui para vocês hoje parte do nosso trabalho. Antes de entrar na apresentação mesma, bem breve, quem é a Progress? Nós somos um fornecedor mundial em 80 países para principalmente serviços, máquinas, portfólio completo de equipamentos para todos os tipos de pré-fabricados, incluindo armadura e software. E dentro da Progress, da nossa empresa Progress Group, temos também a própria construtora e nós estamos operando 2 sistemas carrossel e assim temos todo o know-how dentro da nossa empresa com própria engenharia, etc. Nós temos mais de 700 funcionários e, no momento, para esse ano, podemos dizer, faturamento anual de 300 milhões de euros. Bem breve, soluções de máquinas, o nosso portfólio, nós temos automação para painéis, lajes, usando sistema carrossel, que vem
da EBAV. Nós temos soluções para todos os tipos de armadura, de produção, automação dessa produção dentro da Progress. Nós temos todos os tipos de moldes, para moldes estruturais, moldes 3D, dentro da nossa Progress pela empresa Tecnocom. Nós temos toda a automação em máquinas para lajes alveolares e, ao final, temos um portfólio completo também para software. Bem, falando sobre a nossa construtora, você pode ver no nosso website, ali sempre tem a atualização de todos os nossos projetos em andamento, e aqui algumas desses prédios que a Progress construiu na Áustria, na Itália, até no sul da Alemanha. E nós temos um raio de atuação de mais ou menos 300 quilômetros. Falando sobre o nosso sistema carrossel, essa foto aqui é dentro da nossa produção, desses dois sistemas. Nós estamos produzindo aproximadamente 3.000 metros quadrados de painéis e lajes por dia, e claro, para isso também tem que ter obras, e uma das obras que nós estamos fazendo no momento na fase final, perto de Milano, um prédio de 20 pavimentos, só com parede dupla, sem vigas, sem pilares, completamente feito com pré-fabricados. Bem, a pauta de hoje, eu queria dar uma breve introdução, depois falar sobre o case, sistema carrossel, mostrar um pouco esse sistema carrossel que nós implementamos no ano passado. Antes de entrar nos próximos assuntos, eu queria mostrar um pouco algumas características de parede dupla e depois falar sobre o planejamento da fábrica que nós introduzimos em Campinas e como nós fizemos essa expansão modular ao final. Bem, introdução. Como nós poderíamos introduzir melhor o pré-fabricados? Seria, como a Daniela já falou, pré-fabricados já existem por décadas. Itália é um bom exemplo para pré-fabricados, Alemanha também, Holanda, Bélgica. Aqui uma foto, anos 70. Então, nos anos 70, pré-fabricados, painéis completamente montados com esquadrias, com pastilhas, com revestimento, com todas as instalações, anos 70, construindo prédios dessa maneira, sem vigas e sem pilares. Isso era mais de 50 anos atrás, e a situação atual é sim, esse tipo de método construtivo de prédios, casas individuais, obras comerciais, com esse tipo de pré-fabricados tem no mundo inteiro, utilizando painéis pré-fabricados estruturais, sem vigas, sem pilares. Aqui você está vendo na Ásia uma construção, isso está na Índia, tem diversas obras interessantes e a principal característica, mais uma vez, é painéis autoportantes sem vigas, sem pilares, pré-fabricados. Como a palavra já fala, pré-fabricado, uma fábrica. Bem, após essa introdução, queria mostrar diretamente um curto vídeo sobre o sistema carrossel do nosso cliente Lages, Anhanguera, perto de Campinas. Então,
essa fábrica foi instalada nos meados do ano passado. Você está vendo agora o sistema carrossel, o pallet, uma mesa literalmente em movimento, passando pela limpeza, entrando na área do plotter. O plotter está marcando os contornos dos elementos, ou de recortes, ou de alguns detalhes. E depois os operadores colocam as cofragens exatamente alinhado com essas marcações que chegou do plotter. Uma área de armadura, nesse caso ainda era muito manual, a concretagem automatizada, diretamente depois da concretagem, a vibração, a entrada do elemento na estufa ou na câmara de cura, controlado pelo transelevador que coloca os pallets nos lugares, né? E no final do processo, a retirada dos elementos, nesse caso, uma laje. Bem, isso é o case da Lajes Ahagüera. Resumo dos objetivos, ou também resumo o que a gente já viu nos últimos slides. Agora, primeiro, a tecnologia de pré-fabricados painéis autoportantes e lajes é uma tecnologia comprovada por décadas. Ela não é uma nova tecnologia, não é uma tecnologia que tem riscos, etc. É uma tecnologia comprovada. Ela permite uma grande flexibilidade, né, e pode ser utilizada tanto para prédios, casas, empreendimentos comerciais, e tem todos os tipos de economias como tempo, custo, mão de obra. Porém, mão de obra não é só uma economia, como um novo cenário no Brasil de escassez de mão de obra. Esse assunto pega um novo significado, na verdade. Bem, antes de entrar nos detalhes da fábrica, eu queria falar bem rápido sobre a parede dupla. A parede dupla é caracterizada que ela tem duas capas conectadas, por exemplo, com uma laje treliça, como uma treliça. Essas paredes duplas têm, eu vou voltar, ela tem o espaço entre as duas capas, você coloca as paredes e eles formam como se fosse um vazio. E esse vazio você tem que concretar, e ao final, quando você concretou entre as duas capas aqui dentro com concreto in situ, você conseguiu te receber um conjunto monolítico. E exatamente isso é uma das grandes vantagens ou características da parede dupla. Ela existe em diversas espessuras, 16, 18, 20 até 60, espessura. Ela tem um baixo peso próprio, porque você só transporta as capas, a parede dupla oca, e tem que usar concreto in situ no vazio. E com isso, como já mencionaram anteriormente, você tem alta resistência, o conjunto monolítico. Além disso, a parede dupla oferece dois lados com alta qualidade de acabamento, por causa que os dois lados são em contato com um molde metálico. E, na maioria das vezes, você não precisa reboco, você só precisa pode diretamente pintar a parede dupla ou deixar ela à vista. Uma outra característica é a facilidade com o espaço, né, que você tem no vazio para fazer as conexões
a armadura e também para as eventuais instalações. A parede dupla é muito bem acompanhado pela pré-lagem, ou lagem treliçada. As principais características dela são que ela é uma lagem semi-acabada, você tem que utilizar concreto in situ. Ela tem uso tanto em obras residenciais como comerciais. Você precisa escorar, né, em comparação com a laje maciça, a pré-laje, ou a laje treliçada, precisa escoramento. Uma característica ou até uma vantagem dela é que você tem amplo espaço para as instalações e insertos, né, e pode, com muita flexibilidade, colocar tudo isso na obra. A parte inferior, então aqui por baixo, a parte inferior, né, visto ao interior do ambiente, é bem, como um bom acabamento igual da parede dupla. Você só precisa pequenos remates, ou talvez nenhum, sem necessidade de reboco, e assim também só receber a pintura. Bem, após desses assuntos, eu queria falar agora, como a gente já viu o vídeo da Lages Arranquera, eu queria falar brevemente um pouco sobre o planejamento da fábrica e da primeira etapa, e assim automaticamente como também um pouquinho mais detalhe, como funciona uma fábrica dessa. O processo da produção é típico para, na verdade, maioria dos pré-fabricados. Você tem que limpar o molde, você utiliza, por exemplo, como também visto no vídeo, um dispositivo de limpeza. Você precisa fazer as cofragens. Nessa foto você está vendo um robô, você pode utilizar também o plotter, como no vídeo. Você pode fazer também isso com gabaritos, é tudo possível, dependendo das necessidades. A armadura pode ser colocada de maneira automatizada por robôs, ou pode ser colocado também, como no vídeo, manualmente. A concretagem, por exemplo, com um dispositivo, né, especial que permite a automação. Logo após a concretagem, você utiliza a compactação, aplicando, no nosso caso, como no vídeo, baixa frequência com baixo nível de ruído, com uma excelente compactação do concreto logo depois da concretagem, quanto antes. Típico para a parede dupla, você tem o giro da parede, do pallet para produzir a parede dupla. A gente vai ver isso em seguida em mais detalhes. Quando você fez o giro, você entra com o pallet na câmara de cura. Aqui uma foto de uma câmara de cura aberta em construção para ver os pallets dentro da câmara de cura. Normalmente, isso nós vimos também no vídeo, a câmara de cura é fechada com aquecimento, e no final do sistema carrossel, claro, vem a retirada dos elementos. Para paredes, você retira na posição vertical, lajes na posição horizontal. Bem, isso é o layout da Lages Arranquera. O movimento está no sentido horário. E agora, etapa por etapa. Primeiro, os pallets. Os pallets carregam o elemento. Em cima desses pallets eu monto as cofragens. Aqui você está vendo os ímãs que você fecha. A partir desse momento, cada cofragem é bem segurado com, por imã, 900 a 1000 kg de força. E você tem esses roletes, ou também em todo lugar aqui, para que
os pallets podem se movimentar pela fábrica. Isso é a característica principal do sistema carrossel. O molde, a mesa, como se fosse o molde, está em movimentação e segue etapa por etapa. Então, no layout, você tem aqui a descofragem. Quando o pallet está vazio, você tem o dispositivo de limpeza e um segundo dispositivo de limpeza das cofragens. A próxima estação, como no vídeo, era o plotter. Ele faz a plotagem em cima da mesa. E com essas marcações, o pallet segue para a próxima estação, para que o operador coloque as cofragens e fecha os ímãs. O pallet, claro, precisa óleo desmoldante, ele recebe isso de uma maneira automatizada aqui. E agora, em seguida, as etapas manuais para receber a armadura, insertos, todos os elementos que você precisa, tomadas, eletrodutos, tudo que você imagina está acontecendo nessas 3 etapas. Uma última etapa para conferir tudo e, a partir desse momento, segue a concretagem, logo em seguida a vibração. O pallet segue o caminho à câmara de cura. Aqui a foto da câmara de cura aberta de novo, mas ela está fechada com um sistema fechado de recirculação de ar quente para aquecer essa câmara de cura. O manuseio dos pallets dentro da câmara de cura segue pelo transelevador. Quando o elemento está curado, ele segue o caminho da saída, no fim do nosso sistema carrossel, a retirada aqui e, por exemplo, como a Lagens Arambera tem um carrinho, uma vagoneta para saída dos elementos. Então, mais uma vez, o sistema trabalha nesse sentido, o pallet segue esse tipo de fluxo dentro do sistema carrossel. Com essa fábrica, o nosso cliente, principalmente na primeira etapa, começou a produzir lajes. Agora, a segunda etapa talvez seja exatamente o planejamento e a fase mais interessante. Desde o início, o cliente queria fazer não só laje, ele queria fazer também paredes. Então, a gente planejou a fábrica para parede dupla. Porém, antes de falar sobre o layout da segunda fábrica, eu quero demonstrar agora um vídeo o funcionamento do giro e como a parede dupla é produzida. Então, você tem aqui um pallet, a segunda capa com concreto fresco. E aqui você tem a primeira capa, o primeiro pallet que tem já elemento, uma parte da parede dupla, com a treliça, com concreto curado. E você faz o casamento, literalmente, do primeiro pallet em cima do segundo pallet. E quando a capa, a treliça entrou no concreto fresco, você vibra todo o conjunto e agora você retira o pallet vazio e a parede dupla, né, está saindo e está pronto para entrar na câmara de cura.
Então, o mesmo layout e a expansão agora inclui o dispositivo de giro, só para colocar a referência, aqui era a concretagem com a primeira compactação. Agora, adicionando o dispositivo de giro, na segunda fase, um segundo dispositivo de compactação e, no final, o dispositivo de basculamento para facilitar a retirada dos painéis na posição vertical. Então, isso é exatamente o que nós fizemos, o que nós estamos executando agora na expansão da fábrica, que foi planejado de uma maneira modular. Fazendo resumo agora tudo que nós vimos, um breve vídeo de um outro cliente na Ásia, utilizando parede dupla. Nas obras muito utilizado, por exemplo, na China, um cliente nosso na China que instalou aqui uma grande fábrica dupla na China. Bem, resumo. O projeto do sistema carrossel de Lajes a Anhanguera, num pequeno galpão de 120 metros por 20 metros, mais ou menos, tem uma alta produtividade de aproximadamente já agora 2.000 metros quadrados de elementos pré-fabricados por dia, com um médio grau de automação que eu acho muito apropriado para o Brasil. Então, fazendo o cálculo agora de produtividade, a Lajes a Anhanguera no momento emprega 12 operadores, porém tem que descontar eles um pouquinho pelo excesso na parte de armadura manual. Eles estão melhorando isso no momento. E para facilitar um pouquinho o cálculo, vamos falar com 10 operadores por turno, 1.000 metros quadrados por turno, porque eles trabalham em 2 turnos por dia, então 1.000 metros quadrados por turno. 10 operadores, 1.000 metros quadrados, tem uma produtividade de 100 metros quadrados por operador e turno, ou sendo 5 metros cúbicos por operador e turno. Isso é a produtividade dessa fábrica. A instalação e também o investimento foi feito em 2 etapas, né, com um planejamento modular. E a primeira instalação foi em curto tempo, em menos de 3 meses. A gente começou, eu me lembro isso muito bem, retirando, desovando os containers no 1º de abril do ano passado. No dia 24 de junho, tínhamos a primeira concretagem. Depois, o cliente foi muito rápido e conseguiu, em menos de 1 mês, de fazer o ramp-up da produção para 80% a 90%. E agora ele está produzindo além do que foi projetado, mais de 100%. E, ao final, essa fábrica, como todos esses tipos de sistema carrossel, oferecem uma alta flexibilidade da produção, um controle completo por software e facilitam os trabalhos para diversos projetos ao mesmo dia. Bem, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito bom, obrigada, Martin, pela apresentação. É um sistema realmente muito inovador no Brasil.
E até antes de conversar com o Martin, eu não tinha conhecimento que já tinha uma fábrica dessa instalada e em funcionamento no Brasil. Achei muito interessante a apresentação. E agora deixo para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, pode abrir o microfone, mandar pergunta ali no chat que a gente vai estar respondendo. Pode abrir o microfone, Daniel, tá liberado. Bom, vamos lá, sou eu de novo. Tudo bom, Martim? Boa tarde. Bom, minha dúvida são algumas dúvidas, na verdade. Se existe já alguma fábrica com esse nível de automação aqui no Brasil trabalhando, se você já conhece. E se esse tipo de parede que é utilizada nesse sistema, né, que essa parede dupla, ela é normatizada no Brasil, que a parede de concreto, eu sei que ela é normatizada, mas a parede alveolar, ela é só para fechamento. Eu não sei se essa parede, ela, em qual padrão que ela se encontraria dentro das normas do Brasil, se seria uma parede alveolar, se seria uma parede de concreto maciço, né, se isso está normatizado, esse tipo de procedimento para parede dentro do Brasil, e se tem alguma fábrica dessa funcionando aqui hoje. Primeira resposta, sim, ela está dentro das normas, as normas abrangem esses painéis também, como os painéis maciços, como a parede dupla. Ela está dentro das normas, né? E eu posso compartilhar com você depois desse evento, talvez, os detalhes das normas sem problema, né? No momento, existem duas fábricas que produzem parede dupla já. Uma está na fase de comissionamento, a segunda já faz isso por algum tempo. E agora essa fábrica da Lajes vai ser a terceira fábrica produzindo parede dupla no Brasil. Ok, muito obrigado. Temos mais alguma dúvida? Bom, acredito que não. Gente, obrigado pela apresentação, pela presença de vocês. Martin, obrigado pela apresentação também. Acho que foi bem, agregou bastante ao tema aqui também. Tanto um sistema BIM também, trabalha com sistemas modulares, então super dentro, se encaixa super no tema da filosofia do BIM, como nós vínhamos falando. Obrigada pela participação de todos. O Martin deixou aqui o contato dele, depois a gente vai transmitir para vocês via o e-mail cadastrado também as apresentações, vídeos, links e tudo mais, para todos vocês que terem curiosidade, se aprofundar um pouquinho mais na pesquisa sobre o tema. Então, de momento, muito obrigada a todos. Desejo a vocês um ótimo fim de dia, deve ser 3h30 da tarde no Brasil. E muito obrigada pela presença de todos. E até o próximo. A gente avisa no e-mail também quando será o próximo e o tema certinho. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.